a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este é mais um dos nossos programas que vai tratar da campanha salarial, de categorias em campanha salarial. E hoje nós vamos receber aqui a representação dos vidreiros do estado de São Paulo. Eu converso aqui hoje com o José Fernando da Silva, o Cabeção, ele que é trabalhador da Pilkington e é dirigente sindical. Prazer, Fernando, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo a esse Giro Sindical. Boa tarde, Renata. Obrigado também pela oportunidade de poder estar falando aqui da nossa categoria, da nossa campanha salarial. E a gente está aqui para passar a expectativa, a construção da nossa pauta. É isso. Vamos começar localizando para quem nos acompanha. Quem é o Sindicato dos Vidreiros? Qual é a base de representação? Se ele está no interior, na capital, ou se ele está em todos os lugares? Quantos trabalhadores tem nessa base? Renata, o nosso sindicato ele é base estadual. Ele está no estado. Ele não é do estado. Ele está no estado. E a gente tem alguns sindicatos, em torno de 7 sindicatos do vidro, em cidade no estado de São Paulo. Mas o nosso sindicato hoje, ele representa 70% do vidro no Brasil. Então, a gente somos o maior sindicato dos vidreiros no Brasil e na América Latina. A gente representa praticamente 70% do vidro no Brasil, entendeu? A gente hoje tem uma categoria com 70% homem e em torno de 30% mulheres. Estamos localizados principalmente no estado de São Paulo. Inclusive, o polo do vidro Prano, ele está na cidade de São José dos Campos, Caçapava, onde existem as maiores fábricas, as multinacionais do vidro no estado de São Paulo. O vidro, quando a gente pensa em vidro, a gente pode pensar realmente em muitas coisas, e muitas coisas até distintas, com diferentes usos, com diferentes destinos. Eu posso pensar desde um copo até um vidro automotivo ou um vidro que vai para a construção civil. Conta um pouquinho mais para a gente quais são os produtos que esses vidreiros que agora estão em campanha salarial fazem, produzem. O que é realmente produzido por essa categoria? Então, a nossa categoria do vidro, ela se divide em 3 segmentos. Tem o segmento das manuais, o segmento do vidro plano, que dentro do vidro plano existe o automobilístico e a construção civil, e o da indústria, que é onde está cosmético, vidros de perfume, garrafa, o copo, aquele copo americano que é na de Figueiredo que fabrica, que está na cidade de Suzano, o famoso copo americano que todo mundo toma um café de manhã na padaria ou uma cerveja à tarde no bar. Então, são esses 3 segmentos. A gente negocia hoje com 2 sindicatos patronal uma convenção coletiva única para os 2 que está envolvido nos 3 segmentos, que é o plano e o ovo, o vidro ovo, que é o garrafa, frasco, o prato, toda a linha doméstica está na indústria e toda a linha plana, automobilística está nos vidros planos. E as manuais, que já foi predominante no Brasil, hoje tem um setor que praticamente em torno de 1.000 trabalhadores que fica na região do Alto Tietê, na região de Ferraz, mas que tem bastante importância para nós, porque esse segmento foi o segmento que deu origem ao vidro aqui no Brasil, na década de mais ou menos há mais de 90 anos atrás. O sindicato da gente esse ano fez 90 anos e começou pelos vidreiros manuais aqui na região do Brás, no ano de 1907, mais ou menos. Eu acho que eu não captei. O que são os manuais, os vidros manuais? Os vidreiros manuais são aqueles vidreiros que são artesãos, que faz o vidro com soco, entendeu? E eles estão na região de Ferraz de Vasconcelos. Tem várias fábricas lá, em torno de 10 fábricas, mais ou menos, de vidro manual. E são pessoas que ainda faz a taça, aquela taça bonita, que era usado muito no passado, e hoje as indústrias fazem automático, mas os vidreiros manuais ainda continuam fazendo. Faz aqueles garrafão que muitas vezes a gente chega em alguns bares, tem aqueles garrafão de pinga bem grandão. Aqueles dali são os vidreiros manuais que faz. E a gente entende que esse setor ele vai permanecer, porque eles são os verdadeiros
artesã do vidro que faz o vidro desde quando chegaram no Brasil. Aí veio a industrialização, mudou. Hoje quem faz taça é Nadir Figueiredo, é as grandes empresas, a CISP, a UITO do Brasil, que é a nossa fábrica, a maior fábrica nossa da categoria, que fica em São Bernardo do Campo. Mas os vidreiros manuais, eles continuam vivos na região de Ferraz e do Alto Tietê. E o sindicato realmente ele é um dos mais antigos em operação no O estado. nosso, o nosso sindicato é o 10º sindicato no Brasil. Acho que o primeiro sindicato é os padeiros, depois vem bancário. O da gente é o 10º sindicato mais velho no Brasil. É um dos fundadores do DIEESE, o sindicato da gente é um dos fundadores do DIEESE, um dos fundadores da CUT, entendeu? Então a gente tem uma história de luta, entendeu? Vocês já passaram por muitas mudanças tecnológicas desde a sua participação, desde o início da sua participação no sindicato, Fernando? Já passamos por muita. Inclusive, eu vou citar alguns exemplos. Eu vou citar um exemplo de uma empresa, da empresa que eu trabalho. Estou há 29 anos na Pilco, que fica em Caçapava. É uma das principais que faz o vidro automobilístico de carro hoje. Ela e o Grupo Saint-Gobain, que é o grupo francês. A Pilco, ela é denominação inglesa, mas hoje ela pertence a um grupo japonês, que é a NSG. Então, eles são os pioneiros em projetos de carro junto às montadoras. Quem comanda o vidro no Brasil hoje, automobilista, é a Pilco e a NSG. E quando eu entrei na Pilco, há 29 anos atrás, eu trabalhava numa máquina que era 17 pessoas para chegar com o vidro pronto no final da linha. Hoje é 3 trabalhadores. Com a modernização, com as máquinas novas, criaram novas profissões, diminuiu o número de trabalhadores, mas não teve tanto impacto, não. Continuamos com um bom número de trabalhadores na questão do vidro aqui no Brasil, entendeu? Não teve muita baixa, não, entendeu? Acaba uma profissão, monta outra e assim vai tocando. Quantos milhares de trabalhadores na base estão representados nessa campanha salarial? A nossa campanha salarial, a nossa categoria, ela tem em torno de 25 mil trabalhadores no estado de São Paulo. Em torno de vidreiros no Brasil, a gente acredita que a gente tem em torno de 37 mil, mais ou menos, sendo 30% mulheres. E essas mulheres, a maioria, trabalha nos setores de reescolha, tem os menores salários, hoje é uma bandeira do nosso sindicato. A gente vem construindo uma pauta voltada principalmente para a questão da mulher nos últimos anos, tanto na questão do assédio, como na igualdade de salário, oportunidade para as mulheres de igualdade com os homens nos cargos de chefia, tudo isso. Também a gente construiu na questão da violência doméstica. Hoje tem a questão de uma cláusula na nossa convenção coletiva, se a mulher vir a ser agredida pelo seu parceiro, ela tem 5 dias para procurar os órgãos competentes, fazer a denúncia, ser amparada tanto pelo sindicato como pela empresa. Tudo isso hoje está na nossa convenção coletiva. Questão do auxílio creche, que para nós é um dos melhores que tem hoje. Quando a companheira volta da maternidade, volta a trabalhar, ela tem um auxílio creche de um salário mínimo por 15 meses para deixar o seu filho. Então, a gente vem avançando bastante na questão da mulher na nossa convenção coletiva. Então, nós vamos ficar por aqui para esse primeiro bloco, mas fique conosco que o Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o dirigente sindical dos vidreiros, o Fernando Cabeção, e a nossa conversa aqui é sobre a campanha salarial, cuja database é novembro. Confere? É novembro, Fernando? Não, é 1º de dezembro. Eu estou sabendo, porque no site do sindicato já está noticiado, então não sou só eu quem sei, que a pauta já está pronta. Conta para gente como foi o processo de construção dessa pauta, porque me parece que foi muito rico pelos relatos que tem no site. Esse ano, a nossa pauta foi discutida com assembleias itinerantes em 54 assembleias itinerantes na porta das fábricas. Entendeu? Apresentada a pauta, discutida com o trabalhador, com os trabalhadores e as trabalhadoras, o pessoal gostou. Antes
de levar a pauta para a porta da fábrica. A gente sentou até na CUT com o Diese fez um levantamento da nossa categoria, com o nosso escritório jurídico, construímos uma pauta onde a gente pede desde a questão da mulher, melhorar as cláusulas na questão das mulheres, como na questão de aumento real, como na questão da manutenção da nossa convenção coletiva, que hoje tem 70 cláusulas, a gente tem 70% da nossa convenção coletiva melhor do que a convenção coletiva, do que a CLT. Então, a gente construiu 5 novas cláusulas e manutenção total da nossa convenção, com mudança de algumas cláusulas, na atualizações de datas. Então, a gente construiu uma pauta bem sólida dentro de tudo que a gente tem hoje, que a gente entende que é uma das melhores convenções coletivas, construindo principalmente na questão da diversidade também. Hoje nós temos a questão da diversidade dentro da nossa convenção coletiva, onde na pandemia a gente teve algumas situações que a mãe recebe auxílio creche. E na pandemia, algumas mães chegaram a falecer e o pai não tinha direito, porque a lei não permite. E a gente conseguiu colocar isso ano passado na nossa convenção coletiva, a questão do assédio moral também, melhoramos a cláusula do assédio moral. Hoje nós temos a questão do home office, que é uma das primeiras cláusulas que foi construída no Brasil pós-pandemia, aonde a gente construiu uma cláusula que dá vários direitos, desde a hora extra, desde da cadeira que o trabalhador trabalha em casa, a internet, a refeição, tudo isso está na nossa convenção coletiva, numa cláusula que a gente entende que é uma das melhores do Brasil hoje, na questão do home office. Então, a gente construiu uma pauta melhorando e vindo para dentro da realidade de hoje. Teve várias mudanças, a questão da inclusão dos LGBTI, QIA+, tudo isso a gente está cada dia tentando melhorar mais para a gente vir para a nossa realidade, entendeu? A gente tinha um patronal totalmente machista, a nossa são aqueles patrões de 30, 40 anos atrás, mas eles vêm entendendo que tem que ter mudanças. As empresas também estão trazendo esse sistema da diversidade para dentro das empresas, fazendo discussão na Semana da SPAT, a gente acompanha. A convenção coletiva é a única arma que a gente tem para defender o trabalhador. E se a gente não tiver uma convenção coletiva forte, o patrão deita e rola, faz o que quer com seus trabalhadores, mas a gente está aqui para resistir. Agora já tiramos um novo calendário de empresas pequenas, com mais de 100 empresas, para continuar levando a pauta para os trabalhadores, entendeu? Sim, no site aparecia o número de mais de 5 mil trabalhadores que participaram, tendo assinado a lista, o que, diante do número de 25 mil pessoas na categoria, é muito representativo, é muito representativo. Mas assim, ó, 5 mil que assinaram, mas a gente entende que mais de 10 mil trabalhadores participou da Assembleia, entendeu? Porque tem muitos trabalhadores que ainda têm aquela cisma de assinar a lista, pensa que tem alguma coisa, não quer colocar o nome, entendeu? Ainda tem um pouco de resistência, mas essa resistência, o ano passado a gente teve 2 mil, esse ano a gente teve 5 mil, então a gente acredita que a cada dia a gente vai ampliando a nossa representação com os trabalhadores na porta da fábrica. É cansativo, muitas vezes você sair de casa 3 horas da manhã e voltar um dia, dois, depois de fazer várias assembleias nos 3 turnos. A gente nunca faz assembleia só em um turno, sempre faz nos 3 turnos. A região do Vale do Paraíba, as empresas, a maioria trabalha no horário de 10, não, meia-noite, 8 e 16 horas. Então, muitas vezes você acaba uma assembleia 1 hora da manhã, entendeu? Então, é cansativo, mas a gente está muito feliz porque é a sensação de dever cumprido, entendeu? Com certeza. E como é a estrutura da negociação? Conta para a gente como é a estrutura negocial. A gente faz as assembleias itinerantes e convoca uma assembleia geral, que foi dia 22 de outubro, a última assembleia.
A gente faz as itinerantes, coloca edital nas empresas e, por último, a gente faz a geral no Brás. Aprovou a pauta, a gente leva a pauta até o sindicato patronal, que fica na Fiesp, no nono andar, e lá a gente discute com dois sindicatos, o sindicato do vidro plano e o sindicato do vidro oco. E esses sindicatos, eles são compostos por todas as empresas do estado de São Paulo. E aí eles tiram uma comissão de 10 pessoas. Antigamente nós ia 40 patrão de um lado, sentava de um lado na Fiesp e 20, 30 trabalhadores comissão. Aí com a pandemia a gente mudou o sistema de negociação. E o sindicato patronal, aí vai os dois sindicatos, vai o vidro oco e o vidro plano. E do nosso lado vai só o nosso sindicato, porque nós representamos os dois sindicatos, entendeu? E aí nós sentamos na Fiesp e a gente negocia para toda a categoria no estado de São Paulo. O sindicato representa todos os vidreiros. Essa negociação é feita com patrões de várias empresas, principalmente das multinacionais. Geralmente, quem dá a linha na Fiesp é Saint-Gobain, o grupo Saint-Gobain, né, que é francês, a Nadir Figueiredo, que fica em Suzano, a Pilton, a Sebrace, que é do grupo Saint-Gobain, e agora tem novos. Agora veio a GC, que está em Guará, que também está fazendo parte da Fiesp, a Guardia, que fica em Tatuí. Então, são as empresas que geralmente que puxam as negociações na Fiesp, entendeu? Mas tudo representada pelo seu sindicato, com todas as empresas. Eles têm as reuniões mensais deles lá, porque também a gente fica sabendo, e aí eles discutem a pauta e uma comissão representa eles, os dois sindicatos. O Simb Vidro e o Sind Vidro. O Simb é plano e o Simb é oco. O vidro oco, que é garrafa. É a CISP, antiga, hoje é Ois Illinois, né? Que é uma multinacional americana, que era a antiga CISP, Emeline Matarazzo, a número 1 em garrafa do mundo, também está na mesa. Essas empresas são multinacionais. O nosso sindicato tem muitas empresas multinacionais. Tem a CISP, que é Owens Illinois, a Pilto, a Sebrace, o Grupo Saint-Gobain, que era a antiga Santa Marina, a Schott, que agora, no momento da pandemia, praticamente mandou a questão da ampola do Covid lá, da vacina do Covid, para o mundo inteiro. Fernando, me diz uma coisa, quais são as dificuldades que se esperam para essa campanha salarial? Não, a nossa maior dificuldade que a gente sempre conversou aqui entre nós é a nossa database ser em 1º de dezembro. E aí a gente fica uma das últimas categorias a negociar. E muitas vezes, quando chega lá para o dia 10, que é quando sai a inflação, mais ou menos a inflação do mês de dezembro, que fecha o ciclo de 12 meses, muitas pessoas já estão querendo sair de férias coletivas, muitos patrões já estão querendo viajar, e aí fica aquela correria para fechar o acordo. Então, essa é uma das nossas dificuldades. Outra dificuldade nossa é que nós temos os 3 segmentos. Aí os patrões da Manuais muitas vezes não estão bem, aí eles dificultam. O setor automobilístico, a questão das férias coletivas das montadoras dificulta um pouco. O setor da indústria, do vidro oco, esse sempre, nos últimos anos, ele sempre vem bem, que é a grande maioria da nossa categoria. E todos os patrões, eles têm as folhas de pagamento enxuta, eles não estão devendo para os bancos, e eles estão mantendo e até contratando novos trabalhadores. Então, a nossa perspectiva é que é boa. Na última campanha salarial, a gente teve uma perda de 3 a 4%, e que a gente vem falando na porta da fábrica que esse ano a gente quer buscar o aumento real. Então, a gente tem uma perspectiva de manter nossa convenção coletiva, ampliar ela e buscar aumento real. Nós vamos fazer mais um intervalinho, vamos finalizar nosso segundo bloco e o Giro Sindical volta já já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe o dirigente sindical dos vidreiros de São Paulo, sindicato filiado à CUT, o Fernando, também conhecido como Cabeção na categoria. Fernando, diz uma coisa, nós tivemos anos duríssimos para a classe trabalhadora, tivemos reforma trabalhista em 2017, tivemos reforma da Previdência em 2019, tivemos o ataque frontal aos sindicatos, tivemos o ataque às finanças sindicais,
Qual é o balanço que você tem desse período na categoria e com vista à campanha salarial, tem algumas coisas que já atingiram muito vocês e vocês pensam em retomar? Ô, Renata, quando veio a reforma trabalhista, a gente tinha uma convenção coletiva que garantia todos os direitos dos trabalhadores e que essa convenção ela era melhor do que a lei, na maioria das cláusulas, em torno de 70%. Uhum. Então, aquela situação, vamos supor, o trabalhador terceirizado na linha de produção. A gente sabia que alguma empresa estava colocando trabalhadores terceirizados na linha de produção, nós mandava documento e ia para a porta da fábrica, alertava o trabalhador que aquele trabalhador que trabalhava hoje, ele poderia ser um terceirizado ganhando menos, sem convênio médico, sem hora extra, sem vários benefícios. E a gente, todas as situações, a gente coibiu com luta na porta da fábrica. Então, hoje nós temos uma convenção coletiva que a gente faz os patrões cumprir ela, entendeu? Então, o impacto, ele foi direto. A questão do banco de hora individual, não tem como a gente proibir o patrão chegar, chamar um trabalhador e fazer ele assinar um papel de banco de hora, entendeu? Mas, assim, a nossa convenção coletiva, ela é hora extra. A gente sempre orienta os trabalhadores. Se o patrão te chamar, muitas vezes, você não pode falar não que você é mandado embora. Mas a nossa convenção coletiva garante, e a maioria das empresas garante a hora extra do trabalhador. Trabalho intermitente não tem na nossa categoria. Alguns terceiros, a gente andou fazendo reunião com as empresas, chamando as empresas, falando que a gente não aceitava terceirizado na linha de produções, e a gente coibiu. A gente tem uma convenção coletiva hoje que a gente briga para os patrões cumprir ela. Em alguns setores, até eles querem mudar, colocar trabalho intermitente, mas a gente não tem trabalho intermitente hoje. Geralmente a gente briga e a gente entende que o trabalhador, que o patronato hoje segue a convenção coletiva, entendeu? Tem alguns que não, isso é normal, né? No meio de 400 empresas, alguns não seguem a convenção coletiva, mas aonde a gente sabe, a gente vai atrás. A gente atua, usa o departamento jurídico, usa a assembleia na porta da fábrica e a gente faz cumprir a convenção coletiva. Sobre os impactos do financiamento sindical, com o fim do imposto sindical, com o fim da retributiva, que a gente tinha todas essas receitas aqui no sindicato, a gente diminuiu algumas estruturas do sindicato, diminuiu algumas subsedes, mas com a tecnologia e com algumas mudanças que a gente fez no sindicato, a gente não diminuiu os serviços sindicais nas portas das fábricas, a gente ampliou, mas a gente faz uma campanha salarial com 50 assembleias, a gente faz em torno de 300 sócios, o trabalhador vem junto, fica sócio. A gente hoje é o único sindicato da América do Sul que vive exclusivamente do sócio. A gente tem em torno de 5 mil sócios, mais ou menos, na categoria. Então, a gente vive exclusivamente do sócio. A gente tem um sindicato totalmente enxuto, um sindicato que também tem uma área de lazer para os seus trabalhadores. Nós temos uma colônia de férias na Praia Grande com 32 apartamentos, que praticamente o trabalhador usa com preços acessíveis. Nós temos um sítio hoje em Bom Jesus dos Perdões que os trabalhadores vão bastante. A gente tem subsede, tem sindicato próprio. Hoje, ele que mantém a nossa entidade sindical. E para a gente chegar aqui no nosso finalmente, depois de concluída a pauta, entregue, não sei se já foi entregue também, quero que você me responda isso. Quais são os próximos, Então, qual que é o calendário é, da campanha? Renata, a gente votou a nossa pauta final, foi aprovada dia 22, no dia 23, no dia 24, a gente finalizou ela. Na sexta-feira, 2 horas da tarde, ela foi protocolada no Sindicato Patronal, na Fiesp. Amanhã vai ter uma conversa inicial para a gente discutir a regra de quantas pessoas vai, né? Que antes era 10. Como passou a pandemia, a gente quer levar mais pessoas, até pessoas novas para estar aprendendo também. Então, a gente está pedindo um número maior de diretores na negociação. Então, amanhã vai ter uma rodada para discutir as regras e a gente acredita que lá para o dia 10, dia 12 de novembro, a gente está iniciando as nossas negociações. É isso, Renata.
Então, Fernando, mais uma vez eu te agradeço demais. Uma boa sorte aí na campanha salarial, que sejam vitoriosos aí nas pautas que vão ser reivindicadas. Muito obrigada. Obrigada, Renata. E a gente está aqui. Precisando, a gente só chamar, tá bom? Obrigado mesmo. Foi um prazer em participar. E estamos juntos. Seguimos. Tchau.